Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema, que assim, é um tema evangélico, né? A gente vai encontrar isso lá em Lucas, no capítulo 19, a narrativa em que Zaqueu encontra Jesus, mas a gente vai ver que a doutrina espírita ela traz uma série de presentes para a gente, né? E justamente na comunicação com os espíritos, a gente tem a oportunidade de ter acesso a narrativa de uma forma um pouco mais detalhada, com mais lições ali por trás, mais detalhes do que aconteceu antes, do que aconteceu depois, né? E isso é uma coisa maravilhosa. A gente vai ver então que essa história de Zaqueu encontrando Jesus é uma coisa que se desdobra muito, né? Tem muitos aprendizados que a gente pode tirar desse momento. E nós vamos adentrar em alguns deles, né? Não vamos esgotar, mas a gente vai tentar entender para além daquilo que aparece de óbvio, vamos dizer assim. Esse contexto começa. Isso aqui eu tirei lá do capítulo 23 do livro Boa Nova. Livro Boa Nova, gente, livraço. Psicografado pelo Chico, ditado pelo Humberto de Campos. É um livro em que ele vai trazer, né? Agora, pela perspectiva do plano espiritual, são coletadas várias histórias e aí contadas histórias para a gente, vamos dizer assim, de uma forma mais ampliada do que aquilo que tem para nós na Bíblia, né, nos Evangelhos. Porque existe essa limitação, né? Os evangelhos foram traduzidos muitas vezes, reescritos, tem vários manuscritos, os estudiosos tentam chegar a um consenso do que teria sido a verdade, né? Mas é bem difícil, né? É bem difícil de entender. Por isso, porque Jesus, na época que ele falava, que ele estava vivendo, ele não foi escrevendo, né? Dependeu de alguns evangelistas, na verdade, muita gente escreveu o que ele falou, mas houve um consenso ali, vamos dizer assim, entre os evangelhos sinóticos, né, que a gente fala, a gente exclui o de João, que teria um ponto de vista um pouco diferente, mas enfim, Mateus, Marcos e Lucas são muito parecidos, então são os evangelhos sinóticos, mas tem coisa, por exemplo, que um conta e o outro não conta. Tem coisa que um conta, mas no outro aparece de uma forma diferente. Então, existem essas divergências, né, vamos dizer, que faz parte, que está tudo bem. Né? A gente lê todos eles e aproveita todos eles. Mas aí vem Humberto de Campos e conta para nós, dessa perspectiva do plano espiritual, outras histórias. Coisas que aconteceram antes, coisas que aconteceram depois, e a gente aprende ainda mais. Sim, gente, livro maravilhoso, Boa Nova, recomendo muito. E aí tem esse capítulo, que é o capítulo 23, o bom servo, ou o servo bom, me falha a memória. Mas esse capítulo começa com uma polêmica, né? Os apóstolos ali discutindo entre eles, e a gente tem um protagonismo importante ali de Filipe e Tadeu, que eles estão ali mais ferrenhos, falando: olha, para mim, não existe esse negócio de rico entrar no reino de Deus. Jesus é claro, né? Ou a gente compartilha, assim, cada um tem direito de ter uma roupa, a que tiver sobrando ele tem que compartilhar. Essa era a postura do Filipe ali, segundo o texto. Ele era assim, bem radical. E aí já vem Mateus, né, Levi, colocando outros pontos, falando: olha, existem outros tipos de pobreza que vocês não estão considerando aí. Conheço muitos homens ricos que choram desesperados lá nas coletorias de impostos. Então, existem muitas outras pobrezas que vocês não estão percebendo nesse discurso que vocês estão trazendo. E aí, Felipe obtempera com ênfase: continuarei acreditando que é mais fácil a passagem de um camelo pelo fim da agulha do que a entrada de um rico no reino dos céus. Né? Então, ele ainda tinha essa postura ferrenha. E aí diz o texto que Jesus não participava dessas discussões, mas ficava de ouvido em pé, né? Ficava prestando atenção, esperando o melhor momento, não para falar, mas para demonstrar, né? Para viver esses ensinamentos e sanar aquela dúvida de vez, né? Conforme Jesus fazia, né? Com a perspicácia que ele tinha. Mas, enfim, então é introduzido para nós que havia esse conflito, né? Essa dúvida. Por quê? Porque os apóstolos eles tinham uma visão, muitas vezes, com certeza, né, carregada pelos ensinamentos do judaísmo, e quando vinha Jesus e falava alguma coisa, eles tinham a tendência de levar aquilo bem ao pé da letra, vamos dizer assim. Então, por exemplo, essa fala de que é mais fácil
a passagem de um camelo pelo fundo de uma agulha do que a entrada no rico do reino dos céus, a gente pode interpretá-la de várias formas, né? Mas qual que é o consenso que existe? Que a riqueza é uma prova muito grande para o espírito, para o indivíduo, né? Porque a riqueza vai dar-lhe possibilidades, vai dar a ele responsabilidade. E a gente escolhe bem quando a gente tem responsabilidade nas nossas mãos? Via de regra, não. Esse aqui é o problema. Não é o problema a riqueza em si, mas a gente que se deixa levar por ela e começa a querer simplesmente aproveitar dela o máximo possível. Para quem? Para nós. E a gente esquece da nossa responsabilidade enquanto filho de Deus de fazer um bom uso daquela riqueza. Então, via de regra, é uma prova dificílima, porque muita gente falha nela. E aí Jesus, em vez de falar isso com algumas palavras, ele vai esperar o melhor momento. E vem a calhar de o melhor momento ser justamente o momento em que ele encontra com Zaqueu. Mas aí, em vez da gente ter a explicação, nós vamos agora fazer um exercício diferente. Nós vamos ouvir uma música, tá? Que é a música Zaqueu, do Tim Vanessa, que vai falar um pouco para nós, vai contar essa história. Gente, vai ter a legenda ali embaixo, mas preste atenção que dá para entender. É uma letra belíssima que vai contar para nós essa história de uma forma diferente. Beleza, gente. Muito bom, né? Eles são muito bons, tanto em termos da música em si, da letra, quanto em termos técnicos, né? Muito, muito bonito. E assim, primeira vez que eu ouvi essa música, eu falei, nossa, música legal, bonita, show. E depois eu parei para ver a letra. E, cara, que letra bonita, né? Como que ele vai contando do ponto de vista de Zaqueu, esse encontro com Jesus é uma coisa maravilhosa. E a gente vai ver, assim, vocês vão ver que eu sou meio fã do Zaqueu. Acho que vocês vão ficar também quando a gente lê o último texto, porque o último texto é muito bom, gente, sério. Mas, enfim, é um espírito, assim, muito querido. Mas é contado para nós, então, lá em Lucas, capítulo 19, versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que ali um homem chamado Zaqueu, havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Ele deixa claro. Está explicando o seguinte: Jesus, ele ia passar por Jericó, um pouquinho antes da última viagem dele para Jerusalém, enfim. E aí era uma cidade muito grande, muito potente na época, muito, como existia esse hábito, né, de se viajar a pé, eles colocavam plantas, escolhiam bem. Então eles colocavam as figueiras na margem do caminho. Por quê? É uma planta grande, né, uma árvore grande que faz ali uma sombra legal. Ao mesmo tempo, ela também oferece o fio que é extremamente nutritivo, né? E aí é um tipo de figueira. Existem vários tipos de figueira aparentemente. Essa aí é o sicômoro, né? Uma figueira brava, é um tipo de figo. E aí, esse camarada, o Zaqueu, a gente vai ver que ele era um publicano. A gente está um pouco mais acostumado a falar de publicano porque Mateus era um publicano. Mas para a gente, publicano é legal, né? Pô, Mateus, Levi, o cobrador de impostos, a gente acha ele um cara legal. Mas para os judeus da época, eles não eram caras legais, né? Por quê? Os judeus estavam sob o jugo dos romanos. E os publicanos eram justamente aqueles encarregados de coletar os impostos do povo judeu para os romanos. Então, eles eram vistos como traidores, né? Tá explorando o próprio povo para poder dar o dinheiro para os romanos. Então, ele é que vai vir, que vai fiscalizar, que vai ver, que vai tirar aquilo que eu consegui com o meu trabalho e vai levar para aquele que me oprime, aquele que é o romano, o pior de todos, né? Engraçado também porque a gente, na nossa cultura ocidental, a gente tem uma boa visão dos romanos, né? Mas nesse contexto aqui, não era uma boa visão que eles tinham dos romanos, né? Então, assim, então os publicanos, eles eram essas pessoas que eram tidos como traidores, pecadores. Se é publicano, você é ruim, não quero papo com você. Era meio que o consenso deles na época. O Zaqueu não era apenas um publicano, ele era chefe dos publicanos de uma grande cidade. Então, ele era rico, ele deixa isso claro, inclusive, e era rico.
Então, era um camarada que tinha um poder, ele era muito mal visto por aquela sociedade. Então, ele era judeu, ele tentava praticar as leis do judaísmo, mas era visto como um traidor do judaísmo pelos judeus. Então, na hora que vem passar o Messias, né, na hora que vem passar esse profeta que todo mundo estava falando, que estava fazendo esses milagres todos, falando tanto, essas coisas maravilhosas, ele queria ver. Porque ele, no fundo, não, ele era judeu de fato. Né? E aí ele tinha essa vontade, ele percebia a grandeza de Jesus. Só que, e procurava quem era Jesus, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Isso a gente sabe, né? Correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. Então, essas árvores ficavam à margem da estrada, ele vai, tenta ver Jesus, não consegue porque ele é baixinho. E aí, o que ele faz? Corre adiante, né? Porque talvez se ele fosse uma pessoa mais prestigiosa, né? Se ele fosse mais querido, o pessoal dava uma licença, deixava ele chegar, mas lembra que Jesus já andava, além dos apóstolos, mais um monte de discípulos. E ainda tinha mais o pessoal de Jericó que queria ver ele passar, queria falar com ele, queria tocar nele, queria ouvir o que ele tinha para dizer. Então não era muito concorrido, ele já sabia. Isso é muito legal, gente. O Zaqueu, ele não simplesmente era pequeno, ele era pequeno e sabia que era pequeno. Ele não fingia que era alto. Ele entendia a limitação dele física. E ele fala: olha, se eu quiser ver Jesus, não vai ter jeito. Eu vou ter que dar meus pulos. Vou ter que subir numa árvore. Por mais que isso fosse uma coisa perigosa, né? Assim, meio ruim para a imagem dele, né? De um homem rico, um chefe dos publicanos, ele subindo numa árvore. Mas ele não está nem aí. Para ele, ver Jesus era tão importante que ele abre mão desse prestígio social, até porque ele já não tinha, né, muito essa questão de ser querido pelas pessoas, mas ele não se importa, ele vai e sobe a árvore para ver Jesus. E aí que é muito legal, porque Jesus, sendo mestre, sabia quem era aquele espírito, sabia quem era Zaqueu. E aí vem. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Né? E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. Engraçado que ele não estava com um crachá escrito Zaqueu. Oh, eu sou o Zaqueu. Não. Jesus chega, olha para cima, percebe que o Zaqueu estava ali e fala: Zaqueu, hoje eu vou jantar na sua casa. E aí é interessante porque, assim, tem muitas questões de tradição e tal, mas vamos olhar do nosso ponto de vista. Jesus, ele não ia sozinho. Ele ia com essa galera, né? Então, receber Jesus era muito bom, mas era algo que também, dependendo, imagina o dia que você falou: vou lá na sua casa hoje, eu e mais 100 pessoas, beleza? Você fica feliz, mas você fica meio assim. O Zaqueu não. Ele comemora, ele fica muito feliz, porque ele queria receber Jesus em sua casa. Daí até existe uma outra música bem famosa, mas enfim, ele queria que Jesus fosse até a sua casa. E a casa dele estava de portas abertas. É isso que ele vai fazer. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Tive que procurar para achar essa tradução aqui, viu, gente? Outras traduções, as mais comuns, inclusive, que a gente olha, Nova Versão Internacional, etc., elas colocam: eis que darei. Coloca como se agora que Jesus o viu e reconheceu, agora ele vai passar a dar metade das coisas dele aos pobres, como se ele estivesse fazendo uma conversão. Tudo a gente vai ver lá no texto do Boa Nova, na tradução também que o Haroldo faz no Novo Testamento, ele coloca desse jeito também. Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Esse defraudado é meio que extorquido, né? Tenho tirado em excesso de outra pessoa, tenho lesado, porque ele tinha poder para isso, né? Ele cobrava um imposto e falava: não, você me deve tanto, é tanto que deve. Se não quiser pagar, você vai se virar com Roma. Então não era um bom negócio a pessoa negar, né? Então ele tinha muito poder nesse sentido. E aí o que ele fala,
de pagar quadruplicado, é um easter egg, né? Uma referência ao Antigo Testamento, em que estão sendo dadas instruções ao povo hebreu, e eles falam, olha, se você roubar o cavalo de um, ou matar a vaca do outro, você vai ter que pagar 4 vezes mais. Então, o que ele está falando aqui é, olha, eu cobro impostos, mas eu sigo a lei de Moisés. Inclusive, metade dos meus bens eu dou para os pobres. É muito legal, porque depois disso, no Boa Nova, conta pra gente que Jesus vai até a casa dele, Zaqueu o recebe, faz um banquete, e aí ele fala com Jesus, ele fala, olha, Jesus começa a falar sobre essa questão dos bens, da riqueza e tal, a gente vai ler um pouquinho mais para frente, mas Zaqueu fala com ele, olha, com os meus bens, o que eu tenho feito é arrendado terras para muitas famílias. Vem gente até de Jerusalém para cá para trabalhar nessas terras que eu meio que ofereço para as pessoas terem um trabalho, conseguirem tirar o próprio sustento. Ele vai mostrando que ele não só dava dinheiro, mas ele procurava dar emprego. Ele falou, olha, se algum dos meus servos me procura, ele sabe que vai me encontrar disposto a servi-lo. Zaqueu não era um cara qualquer, ele era um cara muito bom. Essa que é a moral da história. E aí ele encontrando Jesus, ele fica extremamente feliz de ter isso reconhecido. Porque mesmo ele seguindo os preceitos mais difíceis, vamos dizer assim, né? Porque existiam os preceitos exteriores da lei mosaica, existiam esses, que eram os mais difíceis. E mesmo ele seguindo a esses preceitos mais difíceis, ele não era nem reconhecido como judeu. Então Jesus, que era esse homem dessa importância, reconhecendo ele, para ele é um motivo de extrema alegria. E aí Jesus disse, hoje veio a salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão. Está falando, olha, esse aqui é um legítimo judeu. Esse sim faz aquilo que tem que ser feito. Só que aí o pessoal, né, fica meio... o filho do homem veio aí por um pedacinho. E aí a gente entra nessa parte que, então Jesus vai e o segue até a sua casa. Eles vão, né, jantar na casa do Zaqueu. E aí, vem, assim que o Zaqueu conta isso, eles começam a conversar, o Zaqueu fala, não, mas espera aí, eu vou chamar meus filhos. Já que você está aqui, os meus filhos não podem perder, né, esse momento. É aquela coisa tão especial que você precisa que todo mundo que é especial para você esteja ali junto. É isso que o Zaqueu vai fazer, ele vai chamar seus filhos. Então, os discípulos, aproveitando, né, da ausência do Zaqueu, começam a perguntar para Jesus. Então, Pedro e os outros promperam numa chuva de pequeninas perguntas. Por que tamanha aprovação a um rico mesquinho? As riquezas não eram condenadas pelo evangelho do reino? Por que não se hospedarem numa casa humilde, e sim naquela vivenda suntuosa, em contraposição aos ensinos da humildade? Por que alguém deveria servir a Deus e ao mundo de pecados? Então, começaram a perguntar para Jesus. O mestre deixou que cessassem as interrogações e esclareceu com generosidade. Agora vem a fala de Jesus, gente. Que lição. Amigos, acreditais porventura que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira? No mundo, vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros, os que entesouram na terra, escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo e, por vezes, atiram uma moeda dourada ao faminto que passa, procurando livrar-se de sua presença. Os segundos, aqueles que entesouram nos céus, os segundos ligam suas existências, ligam um laço a vidas numerosas, fazendo de seus servos e auxiliares de esforço a continuação de sua própria família. Estes últimos sabem entregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis à face do mundo. Ele está dando uma lição aqui para a gente sobre o emprego da riqueza. Está falando, olha, o evangelho não veio aqui para ficar todo mundo miserável, todo mundo pobre. Fala, mas existe aquele que tem a riqueza
e fica com ela toda para si, de vez em quando joga uma moedinha para o outro para se livrar de um problema, né, vamos dizer assim. E existe aquele que, com a riqueza, usa dela para beneficiar todo mundo que está ali perto. E faz daqueles que são seus servos uma extensão de sua família. Ou seja, está à disposição, sem cobrar nada. Ah, não, você está precisando disso? Vem que eu vou te ajudar. Né? Aquela pessoa que você conta mesmo. Esses estão entesourando no céu. Né? Estão usando da riqueza bem. E aí, quando a gente começa a falar disso, a gente lembra de uma parábola. Né? Não por acaso, imediatamente depois dessa história do Zaqueu, Jesus conta a parábola dos talentos. Que em Lucas ela parece um pouquinho diferente, tá? Vocês vão ver, mas é a mesma parábola, mas eu vou contar ela como a gente conhece mesmo, tá? Mas ele fala de Minas, fala de um reino distante, um pouco diferente. Mas é exatamente a mesma moral, exatamente. É aquilo que a gente estava conversando, né? De como cada evangelista narrou por uma perspectiva, né? Mas enfim, essa parábola conta que havia um senhor muito rico. Ele tinha vários servos. Ele vira para 3 deles e fala: olha, vou precisar dar uma saída e quero que vocês cuidem de alguns negócios. E aí, ele faz a distribuição de talentos. Ele pode simplificar como dinheiro, mais fácil. Aí, ele vai para um, ele dá 10 talentos. Para outro, ele vai e dá 2 talentos. E para outro, ele vai dar 1 talento. A cada um conforme sua capacidade. Tem essa frase lá que é muito legal, muito interessante. A cada um conforme sua capacidade. E sai. E aí, eles vão, o primeiro pega aquele dinheiro, consegue trabalhar com ele, coloca no banco, empresta, trabalha. Quando o senhor volta, o senhor vem cobrar, né? Falar, e aí, o que vocês fizeram com o meu dinheiro? Esse primeiro servo vira para ele e fala, olha, com aqueles 10 talentos que o senhor me deu, consegui mais 10. Agora toma aqui 20 talentos. Ah, muito bem, servo bom, servo fiel. Era isso que eu esperava de você. Queria que você usasse aquilo que tem de bom para fazer o quê? Mais coisa boa. Então, muito bem, vem cá, você vai ser feliz comigo. O Senhor é Deus, né, gente? A gente está entendendo aqui a metáfora. O segundo servo, ele só tinha ganhado 2 talentos. Mas ele fez a mesma coisa, ele aproveitou, ele se dedicou, ele colocou para trabalhar, conseguiu mais 2 talentos. Olha só, ele tinha menos e conseguiu um resultado menor. Mas o Senhor fica extremamente feliz do mesmo jeito que ele ficou com o primeiro. Olha que interessante, porque cada um conforme seus talentos. Esse Senhor, ele é sábio. Ele não esperava que esse aqui... Ele não vira para ele e fala assim, não, mas espera aí, o outro me deu 10 talentos, como é que você só me dá 2? Não, ele sabia, esse aqui só tinha 2, então o que ele conseguia me oferecer eram 2 talentos, e é isso aí, a mesma felicidade dos 2. Vem cá ser feliz comigo. É meio que essa a ideia. E aí vem aquele que só tinha 1 talento, e vira para esse senhor e fala, olha, meu senhor, tenho muito medo, porque eu sei que o senhor é muito bravo, que colhe onde não semeou, né? Ele usa umas metáforas assim para falar, ó, sei que o senhor é poderoso e bravo. Então, fiquei com muito medo de perder esse talento que o senhor me deu. Enterrei ele em segurança e agora te devolvo. Então, ele recebeu 1 talento e devolveu 1 talento. E a gente se pergunta, puxa, o que ele fez foi errado? Ele ficou com medo de perder. Mas o senhor fica muito bravo com ele. Ele fala, ó, você erra mal. Você mandou muito mal. Você vai ser triste para lá. Não quero saber de você. Não vai ser feliz comigo. Me dá esse talento aqui e dá para aquele que tem 10. Ele ainda fala isso. E você vai ficar sem nada. E aí esse camarada vai sofrer. É meio que essa moral da história. Por quê? O que representam esses talentos? A gente encarnando aqui na Terra. A gente vem para a nossa vida, cada um vai ter os seus talentos. Agora a gente pode usar talento no sentido da palavra mesmo, né? Então, desde capacidade de, sei lá, você cozinhar, você dirigir, você memorizar coisas, você saber fazer ali um audiovisual, você saber, sei, posses materiais, né? Às vezes uma posição de destaque aqui na Terra. Tudo isso são talentos que Deus permitiu que nós tivéssemos. Mas não são nossos de fato. Por quê? Basta Deus pedir, né, de volta e a gente tem que devolver na hora que ele quiser.
Então está emprestado com a gente. Se fosse nosso, a gente poderia falar, não, o dinheiro aqui é meu, só devolvo quando eu quiser. Mas como é emprestado, na verdade é dele, na hora que ele falar, me devolve, a gente tem que devolver. É a grande diferença entre aquilo que é nosso e aquilo que está emprestado, né? Enfim. E aí, então, Deus permite que a gente venha ao mundo e desenvolva esses talentos, usufrua de algumas posses. Mas o que ele espera de nós? Quando a gente pega e usa aquilo somente para nós, e chega no final da nossa vida, a gente simplesmente fala, ó, Deus está aqui. Não é isso que ele espera da gente. Ele espera que a gente faça como os outros servos, que a gente use isso para o bem das pessoas. Então, por exemplo, eu sei cozinhar muito bem. Um exemplo, tá? Se eu uso isso só para mim, cozinhar para mim, quando me convém para as pessoas que eu gosto, eu estou enterrando aquele talento. Agora, se eu uso isso a favor do próximo, pode ser, igual a gente estava conversando, fazendo uma refeição solidária. Pode ser no seu trabalho, né? Pode ser ensinando pessoas, multiplicando esse talento, literalmente. Né? Aí você fez algo além. Algo que não era para o seu interesse próprio. Você multiplicou essa riqueza que Deus te emprestou. Isso também vale para a nossa paciência, isso também vale para o nosso esforço, para a nossa saúde. A gente fica simplesmente pensando na gente, curtindo. Não quero saber do outro. Não quero bem, mas também não quero mal para ele, só quero que ele curtir minha vida. A gente está enterrando uma série de possibilidades únicas que Deus permitiu que a gente tivesse nessa nossa vida. Então, quando a gente desencarna, não ter feito mal, não é o bem. Deus espera da gente que a gente intervenha no mundo ao nosso redor e a gente melhore as coisas, a gente multiplique esses talentos. E aí a gente vai ser feliz junto dele, né? A gente vai receber mais talentos ainda, conforme as nossas capacidades. Essa parábola é muito legal por essa questão. Primeiro, que ela fala, ó, Deus não espera de você simplesmente que você fique aí numa bolha. Ele quer que você produza, que você faça algo, que você vá além. E também por essa questão do peso, né? Deus não espera de mim que eu acabe com a fome na África. Ele sabe que eu não consigo. Então, na hora que eu desencarnar, ele não vai virar para mim e falar, pô, e aí, Yuri? O que você fez? Não. Ele espera de mim proporcional aos talentinhos que ele me deu. Ah, quer dizer que eu estou de boa? Não, quer dizer que então eu tenho que sim me esforçar naquele pouco que eu consigo. Né? Tem a questão 132 do Livro dos Espíritos que fala sobre isso, né? Sobre qual o objetivo da encarnação. E aí, resumindo a resposta, é muito nessa ideia de que a gente vem para a gente evoluir, a gente não vem aqui para a gente curtir, a gente vem para a gente ser testado, botar em prova aquilo que a gente aprendeu. A gente aprendeu a ser paciente, a gente coloca isso em prova aqui na matéria. Tomando fechada no trânsito, chegando atrasado, tomando chuva. Né? Enfim, a gente tem muitas oportunidades para a gente testar a nossa paciência e todas as outras virtudes que a gente se propõe a desenvolver. Mas não é só para evoluir. A gente também vem aqui com a obrigação de tornar o mundo um pouquinho melhor. Tornar o mundo ao nosso redor, dentro das nossas capacidades, um pouco melhor. Essa é a lei de sociedade, que a gente não cresce sozinho. A gente cresce justamente quando ajuda as outras pessoas. A gente cumpre a nossa função de co-criador do universo, né? Então a gente se desenvolve seguindo a lei de Deus. Não sozinhos, mas em coletividade. É um resumo, né? Mais ou menos. E que a gente percebe que essa moral já estava parada há muito tempo. Né? Mas Jesus não ficou só nisso. Ele ainda conta uma outra parábola em outro momento, tá, gente? Eu só trouxe aqui porque acho que dá uma quebrada interessante. É o momento que ele vê uma figueira. Isso é engraçado, porque a gente, na doutrina espírita, a gente fala em parábola da figueira, tá errado aqui, da figueira estéril. É interessante porque ele conta essa narrativa como se fosse uma coisa que aconteceu, né? Mas Kardec, na hora que ele vai, né, codificar, né, na hora que ele está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele já põe de cara, parábola da figueira que secou. Isso é uma metáfora. Né? Jesus não ia amaldiçoar uma figueira, mas foi um ensinamento que ele transmitiu e chegou para nós como se fosse uma história. Né? Mas a lição é muito bacana, que é mais ou menos o seguinte. Tá? Dá para a gente ler. Quando saíram de Betânia, ele teve fome.
E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Lembra que a gente estava falando que as figueiras ficam à margem do caminho, que dá para você ir lá e pegar? Então, ele estava com fome, viu uma figueira, tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. A frase mais importante da palavra. Só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Gente, toda parábola ela tem uma quebra de expectativa. E a grande lição, tem várias, né? Mas a grande lição daquela parábola está justamente nessa quebra de expectativa. Nessa parábola é isso, não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira, que ninguém come de ti fruto algum, o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Aí depois tem a continuação, mas assim, essa é a parte que conta a história. Interessante porque, assim, Jesus era um cara extremamente sensato. Né? Aliás, o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de modelo e guia. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Ele era o espírito mais puro que já pisou nesse planeta. A gente vai achar que ele não sabia que figo não dá o figo quando não é tempo, quando não está na estação. Né? Ele fez isso, quer dizer, ele contou essa história, né? Para ensinar alguma coisa para a gente. Porque é muito natural que a figueira dê figo quando é tempo de figo. Né? Ela vai dar o fruto dela na estação. Mas e quando Jesus precisou dela, ela só estava oferecendo folhas. E Jesus não ficou satisfeito. Esse é o ponto. Nós somos a figueira, tá, gente? E aí, às vezes, Jesus vai passar pedindo de nós o nosso fruto, o nosso trabalho, o nosso talento. E a gente vai falar para ele assim, Jesus, não está na minha hora de dar fruto. Eu só dou fruto daqui 6 meses. Agora não. Agora eu estou cansado. Agora já está tarde. Agora eu não estou afim. Agora eu estou cansadão. Não. A gente tem que dar o figo, né, o fruto do nosso trabalho, na hora que Jesus precisa da gente. É legal porque, assim, planta, né? A planta, a árvore, ela tem as folhas que ela usa para receber o sol e transformar em energia, né? Fotossíntese. E aí, então, quando ela oferece folhas ao mundo, o que ela está fazendo? Ela está extraindo do mundo, recebendo, recebendo do sol, recebendo da chuva. Então, uma árvore cheia de folhas é uma árvore pronta para receber, tirar do mundo aquilo que tem de bom. Agora, como que ela devolve isso para o mundo? Através do fruto. Então, essa é meio que a metáfora. Uma figueira cheia de folhas é aquela pessoa que está o tempo todo pronta para receber. Receber ajuda, receber suporte, receber boas vibrações. Mas chega a hora em que a gente tem que dar o nosso fruto. Que o mundo pede da gente a nossa contribuição. E nessa hora a gente não pode estar oferecendo só folhas, só querendo usufruir. É a hora que a gente tem que colaborar. É mais ou menos essa a ideia. Aí tem o finalzinho. Inclusive, lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem o comentário dessa passagem, é bem legal, mas o Kardec vai interpretar totalmente do ponto de vista da mediunidade. Tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, mas ainda dentro dessa parábola. Bem legal como que a gente consegue ter essa multiplicidade de visões e ensinamentos a partir dos mesmos trechos, né? Mas aí, gente, a gente está falando do Zaqueu. Né? A gente fez esse parênteses, mas qual que é o ponto? Tem vários pontos muito legais, mas um que se destaca nessa questão do Zaqueu, justamente a humildade dele, de subir na árvore. A ideia de que, por ser pequeno, eu preciso então subir numa árvore para que aí então eu consiga ver ao Cristo. Para que as multidões não obstruam o meu acesso ao Cristo, eu preciso subir. Né? É uma super metáfora, né, gente? Uma super metáfora. Porque, então, o Zaqueu, qual que é o negócio dele? Ele está no momento que ele ensina para nós a humildade. O que é a humildade? É difícil definir, né? É mais fácil a gente tentar definir o orgulho. Então, o que é o orgulho? Orgulho é quando a gente se veste de características que a gente não tem. Meio que isso. Porque, na verdade, a gente
não sabe exatamente quem a gente é, quais são os nossos atributos, a gente tem muito essa dificuldade do autoconhecimento, né? Então, o que a gente faz? Muitas vezes a gente interage com as pessoas, e aí, conforme a resposta das pessoas, a gente percebe quem a gente é, né? Então, por exemplo, alguém vira para mim e fala, Yuri, você é paciente. Ah, quer dizer, então, que eu sou paciente? E aí eu começo a percepção mesmo. Então, isso é ser paciente. Porque talvez outra pessoa tivesse agido de uma forma diferente, então, nesse momento, eu fui paciente. A gente é muito dependente da opinião dos outros, né? Como se fosse um espelho à sociedade para a gente perceber quem a gente é. Mas nisso mora um perigo, porque a gente cria essa visão de que, então, peraí, se eu consigo convencer o outro que eu sou bom, quer dizer que eu sou bom. Não preciso ser de fato. Então, basta eu parecer bom, basta eu parecer legal, basta eu parecer paciente, basta eu parecer virtuoso, que as pessoas vão achar que eu sou, que eu vou achar que eu sou. E aí, poxa, melhor dos mundos, né? E isso é o orgulho. É quando a gente começa a criar essa máscara de virtudes, de coisas boas, às vezes de ocultar um defeito. Não tem problema se eu tenho um defeito. O negócio é ninguém saber, né? Que aí eu não vou ser egoísta aos olhos das pessoas. Eu escondo o meu egoísmo ao máximo. Então, o orgulho é justamente isso. É a gente tentando sustentar essas virtudes de aparência e esconder vícios que são fortes na gente, mas a gente quer deixar eles o mais escondido possível. Só que aí vem a vida, né? A vida vai e põe a gente em situações que a gente é desmascarado. E aí a gente se sente humilhado por uma coisa que é simplesmente uma constatação da verdade. Então vamos supor, algo que eu sei dirigir muito bem. Eu falo, cara, eu dirijo assim, sou incrível no volante, piloto de fuga. E aí a gente está lá um dia, vamos, sei lá, no encontro espírita, a gente vai lá, a gente não pode deixar que eu vou fazer uma vaga aqui. Aí eu tento fazer a vaga e o carro morre. Vocês vão pensar, pô, mas o Yuri não era piloto. Eu falo, não, gente, calma, calma, é porque eu tô nervoso. E, não, esse carro, o problema é no carro, não é comigo. Eu fico nervoso. Aí eu vou, tento de novo, não consigo. Aí eu vou, arranho o carro. Como que fica? Eu fico extremamente humilhado. Por quê? Porque eu fingia que eu era muito bom. Agora, se eu soubesse, se eu falasse com vocês de fato assim, gente, eu dirijo meio mais ou menos, tá? Consigo dirigir um carro só, se trocar de carro ele morre. Na hora que isso acontecer, todo mundo vai simplesmente constatar, falar, de fato, ele tem essa dificuldade, mas ele está aprendendo lá, ninguém esforçado. A situação vai ser muito mais tranquila. Eu não vou ter os créditos de ser um piloto de fuga, mas eu não vou me sentir humilhado, eu não vou ter que carregar esse fardo do orgulho. Então a humildade é justamente a gente olhar para as nossas características, fazer uma avaliação verdadeira, conhecer bem quais são as minhas virtudes, conhecer também quais são os meus vícios, até para eu conseguir trabalhar, né? É uma questão muito difícil, mas ao mesmo tempo essencial, para a gente entender, né, que os dois vícios mais complicados que a gente tem são justamente orgulho e egoísmo, porque eles são contrários à caridade. A pessoa que é orgulhosa, ela só faz alguma coisa se aquilo fosse interessante para a imagem dela, se aquilo for sustentar essa imagem que ela quer defender. Então, a gente para de fazer as coisas pelo outro, para o outro, e fica fazendo para nós, para a nossa imagem, quando nos convém. Então, o orgulho afasta a gente das leis de Deus. É por isso que ele é tão perigoso. Ele leva a gente para muitos problemas, né? Enfim. O Zaqueu, nesse momento, ele vai fazer justamente o contrário, né? Ele subindo na árvore, ele tendo essa noção de, poxa, eu sou baixinho, sem subir na árvore, não vejo Jesus, o mundo vai ficar na minha frente. Então eu preciso disso, desse ato que aos olhos dos outros pode ser infantil, coisa de criança, inadequado, um senhor rico subindo numa árvore, ele não se importou. Ele foi e subiu, porque o objetivo dele era o quê? Ver Jesus. E mais que isso, ele é visto e reconhecido por Jesus, né? Por isso que Jesus exalta tanto essa virtude. Mas aí, meus amigos, acaba a narrativa, né? A gente tem, então, o final do Boa Nova, em que o Zaqueu volta com os filhos dele, e Jesus tem aquelas palavras de incentivo, né, falando que ele é o filho de Abraão, que isso sim, ele encontrou esse reino de Deus, né, com essa boa vivência
que ele está tendo, porque o Zaqueu está sendo aquela pessoa que recebeu 10 tesouros de Deus e está devolvendo 10. Ele está aproveitando muito bem as riquezas dele. E o Boa Nova termina nesse clima e fica, então, a lição para o Tiago, para o Felipe, para o Tadeu, né, que tinham essa visão mais ferrenha de que não, a riqueza é contrária à lei de Deus. Jesus explica, então, que não. A gente, sim, que a riqueza é uma prova, é uma ferramenta, né, que a gente pode usar ela mal, e com isso a gente vai colher as consequências, mas a gente também pode usar ela bem e fazer uma transformação que é muito importante e muito esperada da gente por Deus. A gente costuma ver dar certo? Muitas vezes não, porque a gente escolhe mal. Mas a riqueza em si não é um problema. Mas o abuso dessas questões materiais em detrimento dos interesses do espírito, isso é colocado para a gente como o grande problema, né? Então não é a matéria, não é a riqueza em si, mas a forma como a gente usa. E a gente é muito facilmente tentado por ela, levado pela riqueza e fica só curtindo ela. Mas aí fecha esse parênteses. Até que a gente tem um livro, esse livro aqui que chama Ressurreição e Vida. Esse livro foi psicografado pela Ivone Pereira, é uma psicografia do Tolstói, Leon Tolstói, um autor russo. O cara teve uma vida muito diferenciada, escreveu Guerra e Paz, aquele Ana Karenina, aquele Morte de Ivan Ilitch. Ele é um cara que tem uma literatura muito voltada para essas questões morais. E quando ele desencarna, ele vem e continua contando para nós alguns romances, pela mediunidade da Ivone. Eles são, assim, muito bons. Esse aqui é um livro com vários contos, em que o Tolstói vai contar para a gente, engana de 60 e poucos, né? E ele vai contar para nós de como foi quando ele desencarnou. E é bem assim, interessante porque a gente tem uma ideia do desencarne, a gente tem muitos exemplos, né, de muita dificuldade. Ele teve uma vida bem desapegada, né, mesmo sendo muito rico. Tolstói ele vivia com os mujicos, que era o pessoal do campo, né? Ele tinha muito essa questão contra a aristocracia, a ostentação, falava de uma ideia de o pessoal ser mais unido, enfim. E aí, quando ele desencarna, ele passa por um momento meio que de uma confusão, se percebe andando numa paisagem vasta, muito bonita, está andando, pensando, e de repente ele vê um grupo, uma pessoa falando, um monte de gente sentada em volta. Segundo ele, a moda do pessoal fazia lá no Ocidente. Ele vai chegando perto, fica curioso, acha legal que eles estão conversando sobre alguma coisa, ele quer saber mais, vai se aproximando. E de repente ele percebe que eram pessoas, né, realmente ouvindo alguém que estava contando algumas histórias. E num determinado momento a plateia, né, o pessoal começa a falar para ele, fala assim: Zaqueu, fala-nos de ti mesmo, dos tempos apostólicos, das pregações do Nazareno, expondo a sua boa nova, que provavelmente ouviste. Seria de muito bom proveito que levássemos, detidos nas comportas da consciência, algo estimulante, deslumbrador desse tempo. Então, ele entende que eram espíritos que estavam ali para encarnar e que estavam recebendo uma orientação diretamente do Zaqueu. E ele falou, fica muito surpreso, ele falou, o Zaqueu que subiu na árvore, está aqui, ele vai, chega e senta, e ele percebe, ele fica pensando sobre isso, falando, nossa, que interessante, essa sociedade, parece que eu fui aceito aqui por uma força maior, por algo, né, que na verdade é a sintonia. Ele queria ouvir aquela história e ele se harmonizou rapidamente com o ambiente, senta e começa a ouvir. Então, a história que Zaqueu conta depois desses eventos que a gente tem. Gente, é muito bom. Vale a pena vocês lerem. É o capítulo 1 do livro. Aí eu dei uma resumida, porque senão a gente ia ter que ler demais. A gente ainda vai ler um pouquinho, mas eu dei uma resumida. Zaqueu expressa profunda dor pela crucificação de Jesus. Ele fala que, então, assim, depois daquele momento, ele continuou acompanhando Jesus. Vendeu mais um monte de coisa que ele tinha, começou a seguir Jesus. E quando Jesus foi crucificado, ele estava lá. Ele se expôs, mesmo sendo um funcionário romano. Seguiu abertamente, podendo enfrentar as consequências que fossem. E aí depois, quando ele fala, né, sofreu profundamente quando Jesus foi crucificado, e que depois ele ouve falar que Jesus
ressurgiu, né? E que ele não tem oportunidade de vê-lo. A gente sabe, né, que Jesus acaba aparecendo em pontos mais selecionados para algumas pessoas, ele não faz grandes aparições públicas, né, depois da crucificação. E aí depois ele busca consolo junto aos discípulos, em lugares que Jesus conviveu muito, falou muito, porque as pessoas ali ainda estavam vivendo e falando sobre os ensinamentos do Mestre. Ele vai e visita Pedro, vai em Cafarnaum, vai em Genezaré, tentando se integrar com os discípulos, mas ele era rechaçado por ser um publicano. A gente vê que mesmo com essa exemplo de Jesus, tudo, eles ainda eram pessoas daquela época, né, imperfeitos como nós, a gente não faria muito diferente, não. Mas coitado do Zaqueu, ele passa aperto, porque ele queria, né, ouvir falar mais, estar junto, participar desse movimento, mas ele era excluído, ser chefe, né, dos publicanos. Beleza. Apesar da rejeição, ele se mantém fiel, deixa as funções públicas dele de lado, distribui os bens, começa a viver de modo simples, né, ali nas redondezas dos discípulos de Jesus. E aí ele ouve falar de um camarada que, gente, não sei se vocês pensaram muito nisso, mas Jesus, ele fala com o público, tem muitos discípulos, muda a vida de muita gente, faz muito milagre, mas aquilo fica ali, de uma certa forma, restrita ao judaísmo, né? Ao povo hebreu, melhor dizendo. Até que vem um cara que cai do cavalo quando encontra Jesus, se converte e transforma a história, né? Não só daquele povo, mas da humanidade, que é Paulo. Né? Paulo pega aquilo que estava, né, circunscrito a um povo e leva isso para o mundo, simplesmente. O apóstolo dos gentios. E aí ele ouve falar, então, dessa conversão do Paulo. Antes um pouquinho também, ele fala, é bem legal, que ele conta também que antes dessa conversão do Paulo, ele ouvia as pregações de Estevão, que a gente sabe, né, principalmente pegando lá no livro de Paulo e Estevão, tem no Atos dos Apóstolos também, mas o primeiro mártir do cristianismo fazia pregações belíssimas, tem aquele embate com Saulo de Tarso na época, e é apedrejado. E aí ele fica arrasado, porque o Estevão estava levantando a moral dele, mas aí então acontece essa conversão do Paulo. E aí ele fala, não, esse cara vai me ouvir. Procura o Paulo que o acolhe com bondade. Fala com ele a vontade de servir Jesus, querer saber mais. E aí o que o Paulo fala para ele é bem característico do Paulo. Fala, olha, meu amigo, você não tem que ouvir mais falar de Jesus. Você tem que falar dele. Não está na hora de você ser uma pessoa que ouve, está na hora de você trabalhar. E ele vai orientar, então, a fazer ações concretas, ajudar os pobres e necessitados, consolar os aflitos e enfermos, aconselhar, ensinar e perdoar, transformar a fé em serviço ativo para a terra. É o cristianismo. A partir desse encontro, o Zaqueu começa, né, com a orientação do Paulo, a trabalhar. E encontra o propósito na prática da caridade e do amor cristão. E aí vem essa parte, gente, que é muito bonita. Em vez de só ouvir a falar do Mestre, pus-me a falar eu mesmo dele e da sua doutrina, dos seus atos, das maravilhas que operara por entre os doentes, pois eu o conhecera e estava devidamente informado a seu respeito. Isso é muito legal, porque a gente vê o tanto que, por exemplo, Pedro, né, tem essa questão de que ele passava e as pessoas se colocavam à sombra dele para serem curadas, né, na tradição cristã, se falado, para a gente entender a magnitude, né, que os apóstolos depois ganham, depois dessa vinda do Cristo. E aí o Zaqueu vai falar, olha, eu não consegui fazer isso, mas olha o que eu fiz. Isso me toca muito. E se não curei leprosos, estanquei a aflição de muitas lágrimas com exposições a respeito dele. Se não levantei paralíticos, pelo menos ergui a coragem da fé em muitos corações desanimados ante a incúria pelas coisas santas. Se não expulsei demônios, é certo que alijei o ateísmo, recuperando almas para o dever com Deus. E se não ressuscitei os mortos, renovei esperanças na alma.
de muitas matronas desgostosas com a indiferença dos próprios filhos na prática do bem. Revigorei a decisão de muitos pecadores que temiam procurar o bom caminho, por se sentirem vergonha de se apresentar diante de Deus. E aí ele conta esse desfecho, né? E assim, minha alma se alegrava em Cristo. Dilatavam-se os meus propósitos de progresso. E eu sentia que de dia para dia, quando orava, mais incidiam sobre mim forças, novas bênçãos, para me desdobrarem em operações objetivas que tendiam a me fazer comungar com a vontade daquele unigênito dos céus, que um dia penetrou os umbrais pecaminosos da minha casa para me levar à salvação. E encontrei, então, dentro de mim próprio, aquele reino de Deus que ele anunciara. Encontrei-o na paz do dever cumprido que me embalava o coração. É difícil de ler, gente. Nossa. Então, assim, a gente vê que ele era um espírito, muito falho, né? Mas que já tinha o progresso dele, já estava tentando. E depois desse contato, quando ele decide de fato trabalhar por Jesus, ele não traz para nós assim, nossa, foi muito difícil, foi penoso. Ele falou, não, eu orava, recebia forças, percebia mais motivação e trabalhava ainda mais, e aí eu fui feliz. Aí, de fato, eu encontrei esse reino que ele anunciava. Enfim, eu acho que como ele é muito próximo da gente, eu não consigo ler, mas às vezes a gente vê, né, esses espíritos muito iluminados, muito distantes da gente. É bom a gente ter esse exemplo de alguém que, se esforçou, se transformou, fez aquilo que tinha que fazer, mesmo sem ser um espírito, né, que curava as pessoas com a sombra dele, mas que com o trabalho ele conseguiu deixar a contribuição dele, né, transformar lá os 2 talentos dele em 4, e foi feliz, né, mostrando que o caminho, né, se a gente seguir Jesus, mesmo a gente sendo pequeno, a gente consegue se elevar, né, e viver essa mensagem. Então, acho que assim, minha tentativa é convencer todo mundo de ser fã do Zaqueu. Depois deixo ali para vocês a recomendação, o livro Ressurreição e Vida, tá? Para vocês lerem, porque eu contei aqui, mas lendo é bem melhor, bem mais emocionante da gente ver esse relato do Zaqueu passando essa força para esses espíritos que vão encarnar. Beleza? Que a gente tenha nele também exemplo, né? Na hora da dificuldade, que a gente lembre que seguindo Jesus não é uma trilha, é difícil, mas é extremamente recompensadora. Né? Que a gente fazer a nossa parte, a força vai vir, o propósito vai vir, e a gente vai encontrar a verdadeira felicidade. Beleza? Obrigado.